Shalom, seja bem-vindo ao canal Reconexão. Você está no ambiente virtual da Escola por Princípios do Brasil, participando da série A Páscoa. E hoje, dia 6, nós vamos tratar sobre qual a razão da celebração da Páscoa. É claro que nós já aprendemos que a Páscoa ela é um memorial de livramento, onde o Eterno, ao instruir o povo que passasse o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas das casas, não haveria morte, nem dos primogênitos humanos, nem dos primogênitos animais. Então, quando nós passamos a estudar a Torá, a estudar a palavra do Eterno, é claro que nós temos que ir também em detalhes. Uma das questões que nós sempre colocamos na Escola por Princípios com relação o como Deus é fiel na sua palavra, não há como não mencionar aqui nesse vídeo que lá atrás, o Eterno visitando a Abrão, em Gênesis, no capítulo 15, ele informa para Abrão que o povo, em gerações logo após a dele, o povo iria ficar 400 anos cativo numa terra, no Egito. E lá nessa passagem, além dele dar esse detalhe que haveria um processo de escravidão sobre o povo a partir de Abrão, ele também diz que, da mesma forma como ele iria permitir esses 400 anos de escravidão, ele mesmo iria livrar o povo. E algo que nós vamos ainda mencionar aqui nesse vídeo, além de livrar o povo desses mais de 400 anos de escravidão, iria fazer com que a saída dessa escravidão, no retorno para ele mesmo, o povo sairia próspero, sairia rico. E isso é muito importante. Então, uma das razões da existência da Páscoa é nós termos a certeza de que aquilo que Deus prometeu, ele cumpre. Então, a Páscoa, como sendo um memorial de livramento, um memorial assim que é levantado com relação a sair da escravidão e ter uma vida de liberdade, e no nosso caso, nesses últimos dias, em Cristo Jesus, nós temos que saber que a razão de nós celebrarmos a Páscoa é que Deus cumpre todas as suas promessas. Inclusive, tem até uma palavra de consolo, de alento, no seguinte quesito. O Eterno visita Abraão lá no Gênesis e diz mesmo, o povo vai ficar escravo por mais de 400 anos. Isso é uma dor a gente ouvir que a nossa família vai ficar escrava. Mas o Eterno, ele vai e ainda apresenta um futuro, e um futuro de esperança, dizendo, não, vão ficar para retornar para mim, mas sairá próspero. Então, a palavra de alento qual é? Por mais que você que está assistindo esse vídeo esteja passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de deserto, alguma dor, seja que circunstância desconfortável você esteja passando, há uma promessa de Deus na sua direção, por meio de Cristo Jesus, que você seria e será salvo em todos os aspectos, espírito, alma, corpo, em qualquer coisa. Então acredite que a Páscoa, ela é um memorial em celebração a um Deus Todo-Poderoso que livra qualquer pessoa de qualquer dor, de morte, seja lá o que for que essa pessoa está passando. Então essa é a primeira razão. Ele cumpre as suas promessas. Agora, existe uma segunda razão da celebração da Páscoa, que é realmente a inauguração de um novo tempo. Só que essa inauguração de um novo tempo, por mais que tenha sido traumática no caso do Êxodo capítulo 12, muito traumática para quem perdeu seus primogênitos, né? A parte disso, mas aqueles hebreus, pessoas e famílias que obedeceram ao comando do Eterno pela boca de Moisés em passar o sangue nos umbrais da porta, eles celebraram. E celebraram de uma forma muito poderosa ao Deus eterno. Mas há um fator muito importante, que é o segundo item, é que a Páscoa, ela também aponta para um pedido do Eterno, uma reivindicação do Eterno, que o adore. Está escrito no livro de Êxodo
que quando o Eterno visita Moisés, ele dá a instrução para Moisés falar a seguinte frase para Faraó: assim diz o Eterno, deixa o meu povo ir para me adorar no deserto. Então, a razão número 2 da celebração da Páscoa é que nós venhamos a adorar ao Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus, independentemente de que deserto nós estejamos passando ou não. Então, a segunda razão da celebração da Páscoa é exatamente essa: adorar ao Deus Todo-Poderoso. Até aí tudo bem? Lembrando que nós, nos vídeos anteriores, falamos do conceito geral de Páscoa, falamos do significado do sangue, da importância do cordeiro, do elemento pão ázimo, pão sem fermento, da questão das ervas amargas, e hoje nós estamos apresentando a razão disso tudo existir. A razão da Páscoa ser celebrada. A razão de nós levantarmos um memorial na nossa casa, junto com a nossa família, e até amigos, se eles forem de família pequena, e nós compartilharmos com todos exatamente que o Eterno, em Cristo Jesus, nos livrou da morte para a vida eterna, para nós termos a vida eterna em Cristo Jesus por meio da salvação. Agora, um dado muito interessante, que o Eterno, como ele é minucioso e tem muitos detalhes para nos ensinar, ele em todo o tempo, sempre informando a Moisés as questões que haveriam de vir. Então, qual o detalhe importante para o desfecho desse dia de celebração de Páscoa, o dia 6? É que nós temos que adorar a Deus com as nossas finanças. Porque está escrito no livro de Êxodo, capítulo 11, verso 2 e 3, que o Eterno instrui a Moisés dizer para os homens e para as mulheres, para os hebreus, né, que eles deveriam ir aos vizinhos e falar que o Eterno havia instruído para dar ouro e prata. E ainda tem a referência de que, como Moisés era grande homem no Egito, tanto os hebreus quanto Moisés caíram na graça do povo. Então, naquele momento ali, o próprio povo, os próprios egípcios, vizinhos e relacionados ali com as famílias hebreias, com as famílias hebreias, eles começaram a dar ouro e prata para quem pediu, né? Mas por quê? Porque é o seguinte: não existe adoração sem oferta. Não existe adoração sem sacrifício. Lembrando que na noite anterior à morte dos primogênitos, o sacrifício foi o cordeiro de 12 meses, que foi derramado o sangue dele, que depois ficou nos umbrais das portas. E que o seder, a alimentação daquele jantar, foi regado a pão sem fermento, as ervas amargas. É só para lembrar que já havia um sacrifício, mas a grande questão é: toda adoração tem que ter um sacrifício, mas tem que ter oferta. E nesse caso, o povo, ele tinha a ordem para sair logo no outro dia para adorar ao Deus Todo-Poderoso no deserto. E o mais lindo de tudo é que, como os egípcios deram muito ouro e prata, não haveria como o povo não cumprir aquela questão que nós não podemos chegar diante do rei, diante do Deus Todo-Poderoso com as mãos vazias. E foi o que aconteceu. O povo foi para o deserto adorar ao Deus Todo-Poderoso e eles estavam ricos, conforme a profecia conforme a palavra foi dito para Abraão lá em Gênesis. O povo saiu riquíssimo, com gado, com roupas, com joias, com tudo. Eles saíram realmente como se tivessem recebido um nível de restituição por causa desses 400 anos. A Páscoa, ela representa também um ato de restituição ante a tudo que o inimigo levou na vida de uma pessoa. Então acredite que celebrar a Páscoa também significa ativar um nível de restituição na nossa vida. A Páscoa significa que no momento da nossa adoração e servir ao Deus Todo-Poderoso, Ele irá mover as questões na nossa direção. A Páscoa, como representa um novo tempo, o nosso novo tempo, segundo as Escrituras, também começará com um nível diferenciado de prosperidade.
não somente financeira, mas nesses últimos tempos o que mais nós precisamos a nível de prosperidade é saúde. E essa saúde, ela vem do Deus Todo-Poderoso. Ela vem do nível de cuidado que nós estamos tendo com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Nós temos que ter cuidado com a nossa saúde emocional, no sentido de como nós estamos tratando as alianças e os relacionamentos que nós estamos tendo. A celebração da Páscoa envolve tantas coisas, mas nesse dia 6, a principal questão é: temos que adorar ao Deus Todo-Poderoso com as nossas finanças. Temos que atrair, por meio de Jesus, níveis de prosperidade espiritual, emocional, física, financeira, relacional, em todos os aspectos. Então, o que se faz nesse dia de celebração de Páscoa é que o Eterno seja adorado com toda a força do nosso ser, com toda a força da nossa alma, mas que também nós estejamos alinhados com relação às nossas finanças. E falando em finanças, na Páscoa não cabe inadimplência nos tributos bíblicos, primícias, dízimos, ofertas, votos, semeaduras ao Deus Todo-Poderoso por meio dos sacerdotes atuais, que são pastores, bispos, apóstolos, por meio de altares dos últimos tempos, que é a igreja onde nós frequentamos. Mas existe algo mais tremendo, profundo e poderoso: o que há no nosso coração. Está escrito que Jesus, ele fala a seguinte questão sobre a espiritualidade da oferta. Se alguém for deixar qualquer tributo no altar, se tiver algum tipo de inconsistência no relacionamento com o seu irmão, deixa a oferta no altar, vai e se conserta com o irmão. Ele recomenda até consertar-se com o inimigo. E tendo esses consertos com o irmão, que é amigo, e com o inimigo, volta-se à presença do Deus Todo-Poderoso por meio do altar e a oferta será aceita. Na Páscoa é momento de haver uma prosperidade tal a ponto de que o perdão é a chave para mudar todo o histórico de uma vida. Então, que o Eterno abençoe você, a sua casa, a sua família. É o dia 6, o dia de adorar, o dia de reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, mas também o tempo de nós conclamarmos níveis de prosperidade nele dentro de nós. Shalom, shalom. Deus abençoe em nome de Jesus.